Rondônia hoje é o forte de agronegócio na questão de criação bovina e também dos grãos, que é o soja. E a maioria das transnacionais, seja ela em ferrovia, de agronegócio e outros empreendimentos, eles olham o desenvolvimento como um desmatar. Se destruir a floresta, os porto-velhenses sofrerão um impacto ambiental, porque o rio vai secar, vai haver uma escassez. Enquanto os povos indígenas de Caripuna e outros povos lutam para não aceitar esse tipo de desenvolvimento. Se for um desenvolvimento que respeita a natureza e os povos tradicionais, sim. Mas não esse tipo de desenvolvimento que destrói tudo, porque deixa um deserto. A Amazônia está virando um deserto. Já está havendo um desequilíbrio climático na Amazônia. Está chovendo antes do tempo. Então a gente percebe que a natureza está pedindo socorro, já está tendo um impacto ambiental. Eu me chamo Adriano Caripuna, atualmente e desde os meus 14 anos sou liderança indígena do povo de Caripuna de Rondônia, fica no norte do Brasil, e sou acadêmico do curso de Direito e também sou ativista no contexto ambiental. Nós estamos fazendo essa luta de proteção ao território amazônico e do território indígena Caripuna. Dizem para nós, os povos indígenas, que nós somos um povo subdesenvolvido, que nós precisamos de um desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento é esse? Que massacra os povos, que vem de derramamento de sangue? Esse não é desenvolvimento. O desenvolvimento é quando você respeita a cultura um do outro, seja ela indígena ou de outro povo. E respeitando também toda a biodiversidade e as pessoas que vivem dentro da terra. Ah, os indígenas são selvagens, mas os indígenas, na cabeça deles, são selvagens, mas nós somos corresponsáveis de muitas coisas boas. A gente sabe que quando os primeiros viajantes chegaram na cachoeira, ela não chamava Cachoeira do Teotônio, ela chamava Cachoeira de Aguerites, ou Iaguarité, que é a onça verdadeira, né, em Tupi. E eles descrevem, né, o Franz Keller, outros viajantes também, eles descrevem essa área como uma área indígena, né? Eles falam dessas populações vivendo aqui. Em uma das gravuras tem, inclusive, junto da cachoeira, uma canoa com uma cobertura de palha passando assim na frente, né, pelo Rio Madeira. A gente sabe que esse lugar era ocupado no momento do início da colonização. A cena que dá para imaginar aqui são essas grandes malocas, né, essas grandes casas. A gente não sabe se são casas comunais ou se são casas mais de núcleo familiar, alinhadas na beira do rio. A cerâmica que a gente está encontrando nessa área, que é a cerâmica jatuarana, uma manifestação regional do Alto Madeira, do que os arqueólogos chamam de tradição polícroma da Amazônia, é uma cerâmica que tem sido correlacionada a grupos do tronco tupi. Então a gente pode estar aqui diante de uma das últimas aldeias tupis antes da colonização europeia. Ó, tem bastante carvão aqui, viu? Tem bastante carvão aqui. Grande. Grande, ó. Ó. Ó que lindo isso. Lindo mesmo. Que lindo. Dá pra ver até a secção dele. É uma madeira? É uma madeira.
Vou fazer o seguinte, eu vou separar, por enquanto, os carvões grandes que estão saindo, tá? Tá. Que legal, hein? Legal, né? Mas você tá vendo? Não parece um pedaço de galho? Uhum. Ou uma raiz. Tá bem mole aqui, impressionante aqui no meio. O que reforça a ideia de buraco mesmo. Destaque? Que ficou podre, né? Tá vendo? Tá bem molinho aqui, impressionante. É, pô, mas parece queimado aqui o negócio. Eu acho que é fogueira, viu? Isso é um lítico. Um fragmento de quartzo hialino. Tá vendo que ele é bem transparente aqui? Pode ser que seja um pedacinho de pedra lascada. E aí em outras áreas do sítio a gente achou esses fragmentos também de lítico lascado, de quartzo, que a gente tem interpretado como dentinhos de ralador. Maria, na hora de sair. Vai, chispa. Isso aqui é um tronco de palmeira, a gente acha. Uma fogueira, alguma coisa assim. Primeiro a gente quer identificar que árvore que é ela. Se essa fogueira estava dentro dessa casa, se a gente datar esse carvão, a gente tem uma ideia de quando essa casa foi ocupada. É muito difícil, é muito raro, né, que a gente encontre um pedaço de tronco de madeira tão bem preservado. A outra que a gente encontrou, a gente datou, tinha uma idade de 5.500 anos, um pouco mais ou menos, né? Essa aqui a gente acha que é mais recente, mas é importante datar para ter uma ideia de quando essa casa foi ocupada. Saiu bem. Beleza. Quando eu saí daqui ontem, a gente tinha um perfil que indicava uma estrutura mais ou menos circular, um semicírculo, né? E a gente tem uma diferença agora, porque ele está mais na diagonal, claramente, né? Mas isso pode ser o movimento de colocar o esteio, né? Sim, como se a feição Cavar, abrisse, de fazer, né? de abrir um buraco, de você ajeitar. E depois você vai lá, calça com a cerâmica e coloca a terra no entorno, né? Para ele ficar bem preso, né? E eu vi pelas fotos que vocês identificaram alguns cacos de cerâmica também, é isso? Uma estava aqui. Então, é que depois que ela a está outra tava parada... aqui. Outra estava aqui, aí elas estavam aqui embaixo. Sim. E a outra estava aqui, ó. A outra estava nessa marca aqui, ó. Mas é bonito isso, é uma história bonita, né? É, Ele entrou por aqui. É porque pra cá. Agora, por que será que na metade que a gente tinha tirado não deu pra ver isso, né? Porque a gente pegou a metade, eu cortei ele bem pela metade. A gente pega então. a parte que ele está em pé. E aqui a E gente aqui tá é pegando a parte, ele a gente está vendo ele sendo colocado. Ah, é uma entendi. hipótese, entendeu? Vendo ele da outra parte, parecia que era um troncão, né? Por isso que eu achei que fosse uma fogueira. A arqueologia às vezes prega peça. Às vezes você tem certeza de alguma coisa
E aí vem os dados e te fala, não é isso. Acho que aqui a gente tá, talvez, no tempo de vida da casa, sabe? A gente espera que seja uma data próxima, né, do contato. O mais provável é que tenha sido uma grande oca. Então, a gente tem esse primeiro, né, esse buraco de estaca, mas a gente tem mais ou menos uns 7 metros, uma outra feição que parece ser outro buraco de estaca. E se for algo muito similar, vai ser muito interessante, porque é como se a gente estivesse, né, marcando as periferias dessa, parece ser uma construção de médio a grande porte, assim. Eu trabalho aqui na Amazônia há mais de 25 anos, né, fazendo arqueologia. Quase 30 anos, na verdade. E eu não vi, do ponto de vista arqueológico, uma região com uma diversidade cultural tão grande como essa aqui do Alto Madeira. Se a gente for incluir a Bolívia na conversa, então, a gente está trabalhando na Bolívia também, as cerâmicas arqueológicas da Bolívia, que são sítios que estão a 500 quilômetros daqui, 600, não é nem tão longe assim, são totalmente diferentes. Parece um outro planeta, mas é a mesma bacia. É a bacia do rio Mamoré, que é um dos formadores do rio Madeira. Então, essa região é muito interessante do ponto de vista arqueológico, e se a gente fizer essa conversa com a linguística, né, com a linguística histórica, porque ela é uma região que tem uma história profunda de produção de diversidade cultural e também de manejos de plantas. Né? A gente sabe que esse aqui é um centro muito importante de domesticação de plantas no passado da Amazônia e da América do Sul. Várias plantas importantes foram cultivadas primeiro aqui, depois foram levadas para outros lugares do continente. As plantas que a gente conhece no mundo normalmente não ocorrem em todos os lugares. Cada planta tem a sua história de milhões de anos de desenvolvimento de diferentes tipos de espécies. Pela genética e arqueologia, estamos unindo dados que realmente apontam que essas plantas estão começando a mudar em termos dos seus tamanhos, estão também começando a mudar geograficamente, saindo do sudoeste da Amazônia entre 10 e 8 mil anos atrás. Então, a história das plantas na Amazônia é tão antiga quanto em outras regiões do mundo. É só que as plantas em si são diferentes. O jeito que as pessoas precisam trabalhar a terra para produzir bem algo como a mandioca ou a pupunha pode ser muito diferente do que o processo que alguém leva para estabelecer uma roça de trigo, por exemplo. Então, muitos sítios da Amazônia que a gente conhece têm as ocupações que datam aos últimos 3 mil anos. Mas essa entrada nos períodos de 4, 5, 6, 9 mil anos atrás é complicado ter em uma sequência de perfil. Essa coisa que as pessoas estão escavando aí, que parece uma parede preta, realmente é uma sequência de diferentes ocupações. O sítio Teutônio é que tem essa continuidade de ocupação. E essa continuidade é especial e permite a gente pensar um pouco sobre essas relações de troca, da introdução de diferentes plantas de outros lugares para cá e a saída de plantas dessa região para fora.
Já em 9.000 anos atrás, observamos que as pessoas que utilizavam o sítio Teutônio estavam pegando fruto de árvores como o piquiá, a goiaba e a castanheira. Então, esses estão dentro do registro dos carvões e vêm junto com fitólitos que estão indicando o começo de uso de um tubérculo, que é conhecido como areá. Hoje não se come muito, mas é comestível e é uma batatinha branca, mais ou menos. E isso é antes do que nós começa a ver uma mudança nos sedimentos, antes da gente começa a ter essa terra preta que vai ser extremamente conhecida para a Amazônia. Os trabalhos da Jennifer e da Merton mostram para nós, por exemplo, que tem um tipo de goiaba chamado de goiaba araçá, que é essa goiaba aqui, que está começando a crescer agora, né? Tá pequenininho o fruto dela ainda. Ela já era consumida aqui há 9.000 anos. A semente da goiabeira, achada no Teutônio, é o mais antigo semente de goiabeira que a gente conhece de arqueologia na América do Sul. Tem sementes de goiabeiras alguns milênios depois na costa peruana. Então, tem pesquisas que estão explorando a possibilidade de que as goiabeiras começaram a ser utilizadas no sudoeste da Amazônia, incluindo Teutônio, e daqui se espalharam para Peru e depois vai espalhando para o norte, entrando em toda a Mesoamérica. O que a gente sabe no Teutônio é que recebeu algumas plantas de fora. O feijão e a abóbora que ocorre no sítio não tem sua origem localmente. Então, nossa hipótese para 6.000 anos atrás é que esses solos que estavam já se tornando terras pretas eram um pouco mais propícios para plantar essas coisas exóticas. Talvez as melhorias que estão fazendo na próprio solo ajudaram para que aquelas plantas pudessem ter um bom desempenho. Sabemos que Teutônio está dentro de uma área geográfica do qual saiu a mandioca que comemos hoje, que aparece nesse mesmo período por volta de 6.500 anos atrás, aqui. Então, as linhagens das diferentes parentes da mandioca vêm de diferentes partes da América do Sul. Então, você tem mandioca com 8.000 anos na Panamá. Então, a planta já tinha saído do seu lugar de origem, que é o sudoeste da Amazônia, onde fica o sítio Teutônio, e alcançado esses lugares que estão centenas, até milhares de quilômetros distante, através das pessoas que vão circulando plantas. As terras pretas vão se formando e a gente tem uma história posterior à formação delas. Elas continuavam sendo, né? Outras aldeias eram reocupadas por outros povos naqueles lugares, algumas eram menores. Então, provavelmente, quem tinha essas aldeias menores devia plantar milho na terra preta, porque o milho é uma planta que ela tem uma demanda de nutrição do solo que é muito grande. O milho não cresce em qualquer lugar. Na região de Manaus, onde eu trabalhei muitos anos, no entorno de Manaus, o pessoal planta na terra preta, né? Planta mamão, planta hortaliças, né? Tem pomares, né? É um recurso super importante hoje em dia, que foi formado pelos povos indígenas do passado. Sou arqueóloga, então não conhece todas as plantas. Essa aqui é parente do urucum. Provavelmente compartilha algum tataravó com o urucum que conhecemos. Então, a parte que eu consigo achar arqueologicamente são sementes. Então, enquanto a planta prensada vai para o herbário para identificação, eu também levo alguns dos sementes para o laboratório de arqueologia.
se a gente pegar um mapa das línguas indígenas do Brasil, a gente vai ver que tem algumas línguas que têm uma distribuição muito ampla. E talvez as línguas que sejam mais conhecidas sejam as línguas de uma família específica, que é a família Tupi-Guarani. E os linguistas trabalhando com essa questão do Tupi, do Tupinambá e do Guarani, né, ou do Tupi-Guarani, propuseram uma classificação para as línguas Tupi. Tupi é uma categoria muito mais inclusiva. Inclui, né, as línguas Tupi-Guaranis que são faladas por quase todo o Brasil, pelo litoral, pelo sul, aqui na Amazônia também, mas inclui outras línguas, outras famílias de línguas que só são faladas aqui na Amazônia. E algumas delas só aqui em Rondônia. Por isso que a gente fala de tronco Tupi. E os linguistas que estudam isso, a partir de uma perspectiva histórica, propuseram uma hipótese de que a origem desses grupos está aqui em Rondônia. A cerâmica jatuarana, que ela é toda pintada, né, de decoração polícroma, vermelho, preto e branco, ela tem algumas semelhanças com as cerâmicas que os cronistas do século XVI descreveram para a cerâmica dos tupinambás do litoral, que também tinha decoração polícroma, vermelha, preto e branco. Então, a partir dessas semelhanças, de dados históricos e arqueológicos, se trabalha com essa hipótese, linguísticos também comparativos, que os grupos tupis guaranis que viviam no litoral do Brasil e no sul do Brasil saíram dessa região há mais ou menos 2.500 anos atrás. Aqui em Rondônia, além de línguas, né, tupi-guarani, nós temos outras línguas tupi também, como é o caso do Caritiana, como é o caso do Tupari, como é o caso do Cita-Larga, Zoró, Arara. São grupos indígenas que falam línguas tupis, mas que não são tupi-guarani. Tem uma relação mais distante ainda. Mas isso quer dizer o que, eu acho, do ponto de vista da história cultural da Amazônia? Que essa região aqui é um berçário de diversificação cultural e linguística. Se a gente pegar a Amazônia boliviana, partes do Peru, Rondônia e Acre, a quantidade de línguas diferentes faladas aqui é imensa. São mais de 50 línguas indígenas, são 7 famílias diferentes representadas aqui. Essa região é uma espécie de máquina antiga de produção de diversidade cultural. E existem grupos aqui no sul do Amazonas, aqui em Rondônia, que falam línguas da família Tupi-Guarani. São os Kauai-Riva, por exemplo, do sul do Amazonas, né? Os Tenharim, os Parintintim, os Juma, né? Na Bolívia também, né? Os Sirionó. Então até hoje aqui, apesar de a gente ter esses Tupinambá do litoral e os Guarani lá no sul, nós temos grupos aqui nessa região da Amazônia, no sul do Amazonas, em Rondônia, norte do Mato Grosso, Piripicura, né? Que falam línguas da família Tupi-Guarani também, mais aparentadas com esses Tupinambá do litoral. E o que não está claro para nós é se esses grupos saíram e voltaram, se eles ficaram aqui. Essa é uma questão que a gente não conseguiu entender direito ainda. Comecei a trabalhar com os Tenharim por uma demanda local, em virtude da presença dos povos indígenas isolados, certamente povos de língua Kauai-Riva, nessa região do sul do Amazonas e Rondônia. E aí não só Tenharim, mas Kauai-Riva de uma forma geral, né? A região tem muitos povos de língua Kauai-Riva e uma parcela importante deles em isolamento. Os povos Kauai-Riva, segundo a história da minha mãe, que é antiga, e já conversei também com os Tenharim, que somos subgrupo, né? No passado, antes da ferrovia, Estrada Madeira de Mamoré, nós éramos um povo só. Por conta desses conflitos que teve no passado, então se dividiram. Uma parte desceu, né, que os Tenharim estão na parte do sul do Amazonas, que é na margem do rio, para baixo que a gente fala, né? E uma parte subiu, que é o povo Ureuauá e Amondava, e outro subiu mais, que é o povo Piripicura, que só tem hoje 2 indígenas, que ainda está na questão de isolamento voluntário, né? Então nós éramos um só. A cultura e a língua é a mesma coisa. Os Tenharim falam na minha língua materna e eles entendem porque é da mesma língua, né? Assim como o Ureuauá, Parintintim e Juma, né? Que também nós falamos a mesma língua. E os Amondava também. Se for juntar esse subgrupo na qual eu estou dizendo, nós daremos em torno de 10.000 pessoas. Os Tenharim moram na terra indígena Tenharim Marmelos, que é para onde a gente vai, que fica
na rodovia Transamazônica. Não é muito preciso dizer que fica na Transamazônica. Acho que é mais correto dizer que a Transamazônica atravessou o território Tenharim. A abertura da Transamazônica, assim como várias outras rodovias, elas vão formando esse desenho de uma espinha de peixe, né? Passa uma estrada principal que, por sua vez, é um caminho para esses pequenos ramais que formam essas espinhas menores, né? E daí em direção aos territórios indígenas, enfim, as terras protegidas do entorno. Então, é um grande problema, né? Uma vez que essas estradas são abertas e pior ainda quando são asfaltadas. Embora, claro, isso facilite a circulação na região, é a porta de entrada para o desmatamento, para a grilagem, enfim, para a invasão desses territórios. Pove pove turi ubagua, guinatingu magua, orere piepo taramo, arenima gawamo te aregua, guinatingu arerurigua. Na tare kako, coninton tuningeira, arero butre. Arete agua, turi upagua, natinho managua, coninton tuningie, de pura pura borégua. Nako, awi pavo kuanya kain porque kuadi tutura i kako ne. Ubutinha. Ai nambu. Nyande wure piega ne ya awi pavo jiwe kako. Uhunga né? De tutura quati ya ka tue iwe. Kuembuia. Diputi di kuahai puti ni kane no mi. Mas quero pi. Ele kuahai mambe ua kidia deve. No nanti pe kokatu nyandi ubu pe agua tipe pe ya ura ngandere koi. Avobo tipe numu mino koi. Ia o kwa nia kain pe tapare. No nanti pe pure te pendori pe iu pia. Kuno mia arera mino huno arera uramo. Tape putate arera que fuera amo. Imon pe gobo muera bu nyandi pua vamos pe. Bem aqui tinha uma desse aqui. Olha, esse aqui é antigo, hein? Eu acho que derrubaram a fibra que ela falou. Isso aqui é babaçu? Isso aqui é? Antigo, hein? Uhum. Olha, bem alto. Tem muita Sororoca. sororoca. Isso aqui é nossa lixa. Ah, olha. Nossa. Porra. É uma lixa mesmo, né? É, tô falando. Olha. Isso aqui é a casca de nhumbitarru, cacau do mato. Olha. Foi o macaco prego que comeu. Entendi. Nem cai. Ah, boa. Tá boa demais. Né? É bom, hein? Tô falando.
Essa aí foi a cutia que plantou? Foi a cutia que plantou? Ou foi o senhor? É a cutia que plantou. Aqui, ó. Eu cortei ali É. para tirar, sair esse negócio aí, ó. Para a fruta dele vingar lá em cima. Ah, ela fica mais forte. É, quando não corta, Ah. a castanha miudinha cai tudinho. Quando a gente pensa na castanha da Amazônia, a gente sabe que é uma coisa que pode ser extraída da Amazônia. É uma grande safra. Tem um grande lucro. Se a gente for pensar no passado, essas áreas que hoje chamamos de castanhais poderiam ter sido algo muito mais parecido com um bosque. E por que eu ia pensar que talvez essa foi bosque e não é simplesmente uma área da floresta com mais pé de castanha? E porque a árvore em si se estabelece e cresce mais rápido quando está ensolarada. Ou seja, onde a castanheira quer se estabelecer é lugar aberto. E o que os seres humanos fazem para modificar a composição da floresta, além de fazer lugares para se abrigar, é abrir clareiras. Então, essas grandes áreas de castanhal hoje em dia, para mim, são uma relíquia demonstrando como seria bosques de castanheiras no passado. Isso aqui só nós que sabemos fazer, que tem experiência. Quando não está muito cerrado, você vai assim, ó. Para não ter que baixar e pegar aí. É, daqui você joga para as pessoas. Entendi, que legal. Isso aqui é nossa proteção. Sabe para quê? Evitar de pegar picada de cobra. De repente tem cobra enrolada perto do ouriço. Tem, né? Com isso aqui não. Olha onde cutia comeu. Foi a cutia que fez isso? Foi. Olha. Eu acho que ainda tem castanha ainda. É do lado aqui que ela pegou, né? Aí fica em pé assim, ó. Entendi. Ele fica assim, ó. Espia. Ah, ela fica em pé, segurando Fica com em a pé, pata da assim, frente. Só olhando, gira, igual a gente. Olha, Inteligente, eu, inteligente mesmo. conterrâneo. E é só a cutia que vem pra cá ou tem outra caça também? Vem Não, viado? Vem tudo, jacu, montum, cutia, catitões, viado, porco, queixada, anta. E o senhor planta de vez em quando ou o senhor vai, quando aparece uma, o senhor vai cuidando dela para ela crescer? Castanha? Castanha nova, é? Não. Nunca planta? Não. Para a gente plantar, se você abrir, roçar, depois plantar. Ela só gosta de nascer quando está aberto. Deixar que nasce por conta mesmo, onde a cutia facilita, ele não está dando conta, né? Sei. Esquece às vezes de pegar uma e... Aí ele come 3, 4, o resto ele derrama e planta. Geralmente a castanheira fica, o castanhal fica perto da terra preta? Né? Ao redor, né? Ao redor. Quando a gente está fazendo as escavações do nosso trabalho, né, para ver como é que era a época dos antigos, a gente encontra muita castanha, muito antiga. Desde a época de mais de 10 mil anos atrás, o pessoal já comia castanha, os antigos índios que viviam aqui. Olha, desde quando Deus levou a terra, desde lá começou. Começou junto com a castanha. O Antônio Enés falou que a castanha é como o chefão. Olha, castanha é. Mas serve para comer no manhã, no milho assado, ou no cozido, ou no mingau, ou no beiju. No babaçu também? Babaçu. Você está pensando num tipo de planta que pode alimentar muitas pessoas, pode fazer
muitos tipos de farinha, de mingau e pode guardar durante vários meses. Castanha é a planta que, além das palmeiras, ocorre em mais sítios arqueológicos na Amazônia. E ocorre nessas ocupações antigas, tanto no sítio Teutônio, por volta de 9.000 anos, quanto no sítio de Pedra Pintada, em Pará, onde a castanha tem 12.000 anos. Então, a castanha é uma desses produtos da Amazônia que provavelmente vem sendo manejado há muito milênio, mas como a árvore tem uma vida longa, a árvore dura até 450 anos. Você não vai ter as mesmas mudanças por causa de manejo humano que você tem nas plantas que ocorre cada ano. As modificações da castanha realmente não estão vistas em termos de uma transformação na biologia das árvores, mas sim na distribuição das castanheiras dentro da floresta. O povo Tenharim, nós somos representados por duas aves. O meu cocá, ela é do Mutum. Ela tem um vermelho e tem um preto. Então ela me representa. O dele, como você pode ver, que aqui é do Gavião Real. E a pintura dele acompanha esse cocá. Então esses dois clãs são primordial para nós como povo Tenharim. Nós somos do povo Puri. Esse é o nome tradicional do nosso povo, né? Povo Puri. A gente preserva muito a questão da coletividade. Não tem separação, né? A organização, de fato, é sempre coletiva. A cachoeira, na verdade, é um patrimônio para a gente. Não é qualquer pessoa que vai lá. Os nossos avós, nossos anciãos sempre colocaram isso pra gente. Não é para levar qualquer pessoa, porque é lugar sagrado e patrimônio. E patrimônio tem que cuidar, né? Como todo mundo sabe. Ai piu kadira é, patiaka tua puroji. Ai piu kadira é. Ai piu kadira é, patiaka tua puroji. Ai piu kadira é. Ai piu kadira é, patiaka tua purora é. Itik, hore.
todos os antigos cantavam por aqui, ó. Na hora da festa cultural. Antigamente, a casa dos nossos avós, bisavós, era ali e ali. Por que porque aqui é lugar de eles andar por aqui, assim, para pescaria. Eles matavam peixe, assavam ali, pronto. Namoro é pra cá. Desculpa eu contar isso aí pra você, assim todo mundo é casado, né? Eu sou casado, então pra cá é namoro, pra cá é tudo. Tudo aqui. Entendeu? Aí aqui que a gente aprende, quando é jovem, quando é no dia de casamento, e o namorado traz pra cá. Aí o sogro disse, mataram, matemos, então o cara vai ser bom, prepara para ser guerreiro, para poder matar pro sogro. Tudo é aqui. A prova é aqui. Aqui é um lugar de molar machadinha, né? E o seu avô deixou alguma machadinha dele? Que ele achou assim no mato? Ele levou com ele. Como assim? Tá enterrado junto com ele. Tá tudo lá. Tudo, a gente não pega quase as coisas pessoal se falando como esse tipo de pessoa, né? Porque são as coisas pessoal dele. A não ser que ele deixe para a esposa dá para alguém. Para o mais velho, ou o neto. Essa pedra, você acha que ela saía daqui assim ou trazia de outro Eles traziam lugar? ali eles traziam de lá, do outro lado. Aqui não tem, na verdade. Tem pedra, mas não é daquele lá. Trouxeram de lá. Essa planta, o nome dela é ariá. E ela é uma planta que tem uma raiz, é um tubérculo. O pessoal come a raiz dela. E essa raiz a gente encontra em vários lugares aqui na América do Sul, mas também na América Central. Entre as primeiras plantas que eram consumidas pelos povos indígenas, aqui na Amazônia, no Teutônio, a gente tem evidências dessa planta, ela era consumida há mais de 9.000 anos atrás. E aqui tem muita, nessa cachoeira toda do Paricá, aqui nesse lugar, tem muito dessa planta. Ela não é plantada, ela cresce sozinha, ela nasce sozinha. E aqui do outro lado tem uma roça que está numa terra preta. Eu acho que a gente vai encontrar essa planta lá também, o ariá. Tem cerâmica. Isso aqui é a terra sagrada do meu avô, Quatiacatu, que é ele aqui que nós... Quando ele chegou aqui já tinha essa terra preta? Tinha. Já devia ter esse pote velho também, né? Muito antigo isso, né? A terra preta é ali. Qual que é a profundidade dela, você sabe, Antônio? Não, a gente não entende. Nunca cavou muito, né? Tá vendo aquela ali? Nós chamamos, já ouviu falar do Caioé? Só dá onde tem terra preta. É verdade, ali é o Caioé, né? Olha como ele vem, olha o tronco dele caído, tá vendo? Isso aqui é a copa dela. Olha como é que ela é. Linda de morrer. Esse aqui ela vai crescer mais ou menos quando ela cresce e depois ela cai. Aqui já está começando a ter a fruta. Você pode ver que dos tempos passados tem um sementinho ali caído, né? Que os animais já comeram. Vocês não usam o Caioé para nada? Não, a gente consome também. Consome também? Para vinho, né? É muito oleoso, né? O pessoal chama de dendê também o Caioé, não é? A gente faz também artesanato, né? Entendi. Com a caroço. Que nem faz vinho da abacaba, vinho do açaí, faz o vinho do Caioé também. Exatamente. Esse aqui é o ariá? O branco chama de ariá, né? Ariá, né? É original. É diferente que deu aquela das pedras. Lá é o mais ou menos. Esse aqui não, esse aqui é original. Entendi, olha. Tem a época certa para colher. E aqui, essa época que ela tá começando já a ter a fruta. Prepara como? Só cozinha? Cozinha e assado. Entendi. Porque esse ariá... É daqui original, ele dá mais ou menos assim. Entendi. A batata? É a batata. Tem muita raiz, né? A terra preta ele vai até lá à beira do rio e ele vai lá pro centro. Aqui nós estamos cruzando ela. Qual que ela tem? Ela tem mais ou menos quanto de comprimento essa terra preta? A gente não tem uma medição precisa, né? Quando é que foi a última vez que fizeram uma roça aqui? Essa aqui já tem tempo.
boa. Ela é um pouco arenosa, assim, mas isso não faz diferença na fertilidade dela. Mas tá vendo? Ela é, ó, eu tô enfiando esse canivete aqui e ela vai embora, ó. Ela é funda, ela tem, né? Pelo menos isso já é uma terra preta funda, né? Ela já é uma terra preta muito bonita. Tem muita bactéria, tem muito micro-organismo que só vive nessa terra preta. Como tem o caso do Caiué, né? Muita minhoca, minhoco-sul, que é uma minhoca que acompanhava os povos indígenas no passado, né? Junto com as coisas que eles iam plantando, nas migrações que eles faziam, né? Muito legal. Ó. E dá para ouvir o barulho da cachoeira daqui, né? A praia, as pedras, o peixe. O peixe é um local de fartura, que ela tem que ser preservada. Sim. Por isso que sempre a gente frequentou aqui. Onde não tem cachoeira também tem terra preta, mas onde tem cachoeira, geralmente a gente encontra terras pretas que são bem antigas. Que é, como você mesmo disse, é um lugar que tem muito peixe, é muito produtivo, né? E a gente tem um potencial onde a gente caça também, né? Para a festa tradicional. Sim. A gente passa 10, 15 dias caçando, pescando, para poder trazer para alimentar a população, né? E a gente passa por aqui. Tem terra preta que a gente estuda, né? Que tem milhares de anos. 1000 anos, 2000 anos, até 5000 anos lá perto de Porto Velho. Essa aqui pode ser muito antiga também. E uma coisa que ninguém entende direito é que a terra preta ela nunca enfraquece. Ela não perde a qualidade. Você pode voltar e plantar de novo, ela vai crescer, vai dar milho, que é uma planta que é muito exigente, né? Tem um ambiente próprio que é da terra preta, né? Um microambiente, né? Com algumas plantas que vivem aqui. É uma área especial, digamos assim, porque vem um conjunto, como eu falei. É um conjunto até de frutas. Sim. E o que é interessante, né? Se a arqueologia estiver certa na nossa hipótese, foram os povos indígenas que formaram ela. É um sistema de conhecimento que é tão complexo que a gente não consegue entender direito ainda. E criava todo esse conjunto que você está falando. Era um ambiente que era criado pela atividade, né? É verdade. Que uma coisa depende da outra. Mistura a natureza com a atividade dos indígenas para criar esse tipo de ambiente especial, né? Quer dizer que não é o fogo que o cara põe que destrói aquele fogo destruidor que a gente vê por aí. É um fogo controlado, que funciona para alimentar. E tem mais. Quanto mais queimando ela vem mais forte. Sim. Porque a origem dela tem a ver com fogo, né? Nas nossas escavações a gente acha muito carvão. Aqui tem. E é pelo carvão que a gente consegue saber a idade dela. Mas é um carvão queimado, não é cinza. Hoje em dia essas queimadas elas produzem cinza, porque queima tão forte que não sobra nem carvão. E a roça que vocês fazem aqui, e esse queima que vocês fazem na Terra Preta, é uma roça que produz o carvão. E a arqueologia mostra que o carvão tem um papel muito importante para alimentar a Terra Preta também. Sim, sim. É um sistema muito sofisticado de conhecimento. Você tem uma ideia de quantas terras pretas tem mais ou menos aqui na terra de vocês? Mais muito. Assim? Muito. As cabeceiras dos rios, nos igarapés. Quer dizer que você estando no rio, você consegue ter uma ideia de onde... Você vai para um lugar que vocês, né, longe da aldeia. É porque a gente sabe, os antigos os nossos pais já mostraram para nós. E a Terra Preta é sempre uma referência para aquele lugar. Referência, ou o Castanhal, né? Entendi. Ou aldeia antiga. Entendi. Então, essas são as referências. A gente precisa conhecer todo o território. É uma questão política também. É uma questão política, uma questão de segurança, uma questão de cuidar do território. É uma questão também da responsabilidade que nós temos com o nosso povo. Sim, porque o território está sob ameaça. Antes a gente não tinha preocupação, assim, porque não tinha invasão. Só viviam os indígenas. Hoje não. Hoje a gente sofre as ameaças de invasores. E o território, ela precisa ser cuidada, ela precisa alguém zelar por ela. De repente, em poucos anos, pessoas que não tinham contato com não indígenas precisam lidar com uma invasão de milhares de pessoas. Isso abre caminho para os madeireiros, para a grilagem de terras, né? Quer dizer, a destruição ela nunca é sozinha. Quer dizer que o senhor trabalhou na estrada também, então? Trabalhei até o fim. Até Jacareacanga, senhor? Não, até aqui no Aripuanã. Aripuanã. Do Jacareacanga era outra firma, que era Camargo Correia. Quanto tempo o senhor trabalhou, senhor Bertino, lá? 1 ano. 1 ano. E aí o senhor viu essa coisa de doença chegando, foi nessa época? Nesse dia que chegou, esse que eu estava contando, catapora,
guariba, que ela falou aí, coqueluche, cachumba. Vocês não conheciam essas doenças? Não. Malária nós não conhecíamos, não. Não tinha infecção, não tinha anemia. Era saúde mesmo, não tinha dor de cabeça, gripe não tinha. Nós, como indígenas, é muito fraquinho para gripe. Pegou e já morreu logo, igual quando vai cacetar galinha. Agora não, tem mais forte, né? Sim. Estamos acostumando. É, porque vai acostumando, né, com o anticorpo, né? É. Aí eu fiquei como um gerente aqui na Marmelo. Sou eu, distribuindo, despachando o pessoal, os trabalhadores, né? 40 para lá, pessoas e 40 para lá. Aí já tinha aldeia, vocês já tinham formado a aldeia do Marmelo já nessa época? É, porque aqui era nossa, Era né? a terra de vocês, né? E dividiu, né? Dividiu. O trator vinha derrubando. Não é tratorzinho, não é desse grandão mesmo. Trator de esteira, sim. De esteira, de 9. Trabalhava dia e noite. É mesmo? É. E ela sempre teve esse movimento? Já foi maior o movimento? É igual? Está crescendo? Como é que é? De caminhão? Agora tem mais movimento, né? Agora tem mais. Naquele tempo não. Era uma vez por mês. É mesmo? É. Então, com a abertura da Transamazônica na década de 70, essa relação com os brancos ela se torna intensa. Isso, e eles frisam, né? A Transamazônica é o caminho de todos os males. Eles souberam que a estrada estava vindo com o barulho de um avião. E depois vieram os tratores, vieram os caminhões derrubando tudo. E aí eles falam, era pau caindo para todo lado. E as pessoas fugiram. Uma parte dos Kawa-Riva foi embora. As pessoas se dividiram. E nisso, né, nessa fuga, seja dos brancos com as suas máquinas ou, né, em seguida, das doenças, das epidemias, foram as razões do porquê alguns desses grupos escolheram isolamento, né? Então eles falam que para essa região das cabeceiras do Rio Marmelos tem um grupo que eles chamam de Kaijua, que é o nome dessa liderança, que foi durante essa época da chegada dos brancos, foi embora com a sua família. Isso é uma coisa importante, né? Quando a gente fala de povos em isolamento, parece que eles são povos que estão perdidos no tempo, não conhecem os brancos, que eles ignoram a nossa tecnologia, ignoram a existência dos brancos. Mas é justo o contrário, é porque eles conhecem os brancos bem demais, né? Conhecem os brancos através das suas doenças, através da destruição e da violência, que eles se isolaram. Isolamento não é uma coisa, não é um dado, é um resultado das relações catastróficas com o Ocidente, né? Digamos assim. Yapo